Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí, né, à nossa 19ª aula sobre superfícies quádricas, né, que dessa vez a gente vai falar sobre as quádricas centradas, né, o que seriam essas quádricas centradas aí, né? E daí nessa aula de hoje a gente vai falar sobre as equações gerais dessas quádricas, sobre os tipos dessas quádricas, né, que variam aí. Nós temos a elipsoide, certo? Vamos ter também a hiperboloide de duas folhas e de uma folha, né? De uma folha e a hiperboloide de duas folhas, certo? Então a gente vai ver essas três quádricas centradas, né? E delas a gente vai ver as representações, como a gente pode identificar elas e as interseções que elas fazem com alguns tipos de plano, certo? Então a gente vai ver basicamente isso, pessoal. A gente vai estudar a elipsoide hoje, a hiperboloide de uma folha e a hiperboloide de duas folhas, certo? Nessas três vertentes aqui, nas representações, identificações e interseções, certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, então primeiro a gente vai ver uma forma geral, tá? A equação geral dessas superfícies quádricas centradas, tá? E daí a gente vai fazer o seguinte: considerar números A, B e C reais, que sejam diferentes de zero, e a gente vai utilizar a seguinte formulazinha aí, ó: mais ou menos x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais ou menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, e mais ou menos z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Isso aqui lembra muito o quê? As nossas cônicas, né, que a gente aprendia, que a gente aprendeu, né, na verdade, durante o curso lá da parte do plano, né? E bom, a gente vai ter isso basicamente, né? Se a gente for pegar a formulazinha geral das quádricas, né, o que a gente teria? Quem acompanha o x ao quadrado é o a vezes o x ao quadrado. Ah, professor, mas aqui você colocou 1 sobre a ao quadrado vezes x ao quadrado. Sim, você pode enxergar esse azão como esse 1 sobre azinho ao quadrado, certo? Então, se você enxergar um 2 vezes x ao quadrado, na verdade, então, esse azinho é 1 sobre raiz de 2, né? Porque está ao quadrado, né? Eu posso reescrever isso daqui como sendo x ao quadrado dividido por meio, a raiz de meio, né, ao quadrado. Então é só forma de visualização, tá, pessoal? Então a gente pode visualizar assim a nossa quádrica, ou dessa forma aqui, com esse coeficiente. A gente só coloca assim porque esse A, B e C vai ter elementos especiais da minha quádrica, assim como a gente tinha na cônica. Por isso que a gente não põe dessa forma, tá? Porque dessa forma a gente não consegue visualizar direitinho o que esse número Azão representa na quádrica. Certo? E bom, então essa daí é a forma canônica ou padrão de uma superfície quádrica, de uma superfície centrada, tá? Então essa daí é a forma canônica, ou a gente pode chamar de padrão, da superfície quádrica centrada. Bom, pessoal, então a primeira observação que a gente vai ter aí, né, sobre essas quádricas é o seguinte: se todos os referidos ali, ó, se todos os referidos coeficientes forem negativos, não vai ter quádrica, tá? Não existe lugar geométrico. Então vamos entender o porquê. Bom, se todos eles forem negativos, eu posso multiplicar por menos 1 desse lado e do outro lado, né, que não pode alterar a minha solução. Beleza, então se for menos x ao quadrado sobre isso daqui, menos y ao quadrado, menos z ao quadrado, eu posso transformar tudo positivo, mas esse 1 tem que ficar menos 1, né? Tem que ser multiplicado por menos 1. E bom, a ideia daí começou x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado, e embaixo também só tem números ao quadrado, isso aqui nunca vai dar um número negativo, no caso o 1 estaria negativo, certo? Daí a gente não tem como ter solução se todos os termos aqui forem o quê? Forem negativos, certo? Então, para as quádricas centradas, não vai existir todos os termos negativos. E o que vai diferenciar uma quadra ou outra, eu já vou dar um spoiler aqui, é exatamente esses sinais, né? Quando todos estiver positivo, vai ser uma quádrica. Quando dois forem positivos, vai ser outra quádrica. Quando um for positivo, vai ser outra quádrica. Certo? Exemplos. Eu posso ter x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 mais z ao quadrado igual a 1. Isso é uma quádrica. Certo? Essa daqui é outro tipo de quadra. X ao quadrado mais y ao quadrado sobre 16 mais z ao quadrado menos 2x mais y igual a 0. Não pode ser 0, né? 0 mais 1, vou colocar aí, né? Não pode ser 0 porque tem que ter um fator independente, viu, pessoal?
para ser uma quádrica centrada, tem que ter um fator independente, não pode ser igual a zero, tá? Então por isso que eu coloquei 0 mais 1 aí. Bom, então esses daqui são dois exemplos, né, de quádricas centradas, né? E observem aqui, ó, que nesse caso, nesse segundo exemplo aqui, ó, ela está transladada. A gente vai entender, vai ver como que a gente pode verificar aonde está essa quádrica transladada. Ó. Qual ponto que vai ser o centro, né? Porque no caso o centro não vai estar na origem aqui. Aqui vai estar, né? Porque não tem esses termos. Nem o x está menos alguma coisa, nem o y está menos alguma coisa, nem o z está menos alguma coisa. E nem aparece algo desse tipo. Certo? Então essa daqui está na origem e essa daqui está fora da origem. Então a gente vai verificar aí mais pra frente como a gente pode identificar essa quádrica que está fora da origem. Onde que vai ser o centro dela. Bom, pessoal, então a primeira quádrica que a gente vai ver é chamada de elipsoide. Parece com elipse, né? Onde todos os termos da minha equação vai ser positivo. Todos os coeficientes vão ter que ser positivo. Tá? Então ela vai ser da forma x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado. Isso tudo tem que dar 1. Né? Então essa daí vai ser a nossa elipsoide. Né? Então todas as equações que vocês verem dessa forma é uma elipsoide, certo? Onde todos os termos dos coeficientes são o quê? Positivos. Né? Então aqui vai ser positivo, aqui é positivo e aqui é positivo. E não tem de ser negativo, né? Porque independente se o a ou o x eu pegar números negativos, ao quadrado ele vai dar positivo, certo? Então todos os elementos aí vão ser negativos. Exemplos, né? Como exemplos aí de quádricas, né? Que vai ser elipsoide. Por exemplo, eu tenho um 2x ao quadrado mais um y ao quadrado mais um z ao quadrado sobre 4 igual a 1. Então, olha o que vai representar essa elipse aí, ó. Esse elipsoide, desculpa. A elipsoide vai ser parecido com uma bola de futebol americano, né? Então, ela vai ser desse tipo aqui. Então, essa equação que eu coloquei aí, ó, 2x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado sobre 4 igual a 1, é representado esse lugar geométrico, né? Onde cada ponto aqui dentro vai ser uma solução para essa equação que eu coloquei aqui. Certo? Beleza. E ainda observa mais, pessoal. Essa daqui é o mais legal, que a gente é mais fácil de observar, essas relações que a gente vai ter com esses coeficientes, que é o seguinte. Observa que esse 2 aqui, quando eu passo ele para baixo, ele vai ser exatamente o que? X ao quadrado sobre, igual eu falei, né? 1 sobre raiz de 2, isso ao quadrado, né? Porque na hora que eu elevo, aqui vai dar 2 e quando eu subo lá vai dar multiplicando 2 ali no x. O que está embaixo do y é 1, e o que está em 1 ao quadrado e o que está embaixo do z é 2 ao quadrado. Agora, observem aí na nossa figura aqui. Ó. Agora, observe aqui na nossa figura, pessoal. Do menos 2 até o 2, a gente tem que vale 4, certo? Esse comprimento aqui vai valer 4, que é exatamente metade desse 2 aqui, que é metade de c. Quando eu tenho em relação a x, que é pegar o y, né? Quando eu tenho em relação a y, que é o verde, vai do menos 1 até 1, que é 2, que é metade desse 1 aqui, que no caso é esse b. E aqui no caso o x vai ser um pouquinho mais difícil de ver, né? Porque está 1 sobre raiz de 2, né? E daí vai ser a metade desse segmento aqui, certo? Em relação a x, que é o vermelho. Um outro exemplo aí, pessoal, né? Vou passar um traço aqui. A gente pode ser representado por, ó, x ao quadrado menos 5 igual a menos 3y ao quadrado menos 5z ao quadrado. Nossa, professor, mas está muito diferente dessa formazinha ali que você colocou. Sim, mas se eu manipular isso daqui, pessoal, eu vou encontrar algo desse tipo. Quer ver? Ó, o x ao quadrado já está aqui bonitinho. Ele está sobre 1 ao quadrado. Daí esse menos 3y ao quadrado passa para o outro lado mais 3y ao quadrado. Esse menos 5y passa com mais 5z, né? Desculpa, ao quadrado. E esse menos 5 passa como mais 5 desse lado. Daí, pessoal, observem aqui, ó, que eu posso passar esse 5 dividindo tudo, e aqui vai ficar igual a 1. Daí eu posso passar esse 3 para o meu denominador dividindo ele, o 5 dividindo o denominador também. Né, que aí eu vou encontrar algo desse tipo aqui, ó. X ao quadrado sobre 1 sobre 5. Na verdade, desculpa, né, o 5 passa embaixo, então é 1 vezes 5, certo? Mais
y ao quadrado sobre o 5 passou dividindo e o 3 estava multiplicando em cima, ele vem dividindo embaixo. Mais z ao quadrado sobre o 5 passa dividindo e o 5 que estava multiplicando em cima vem dividindo embaixo, igual a 1. Então ficou x ao quadrado sobre 1 vezes 5, y ao quadrado sobre 5 dividido por 3, mais z ao quadrado sobre 5 dividido por 5. Certo? Então essa daqui é a nossa equaçãozinha da elipse, né? Então é a mesma dessa equação, né? E olha a representação dela aqui, né? O valor que a gente pode observar aí, né, que a gente consegue identificar o tamanho é o z, né? Porque o z aqui, ó, é 5 sobre 5, que é 1, né? 1 ao quadrado é 1. Então o tamanho dele, do segmento em relação a y, vai ser 2, né? Que é o dobro de 1. E olha aqui, ó, vocês podem ver que vem de menos 1 até 1, que dá exatamente 2 em relação a y, que é o eixo em azul aí. Certo? Bom, pessoal, então esses são os exemplos da elipsoide. Agora a gente vai ver alguns elementos, né? Algumas representações que a gente pode fazer a partir dela. Bom, pessoal, então agora a gente vai ver aí, ó, quando o z é zero, né, na nossa elipsoide. Ou seja, quando ele intercepta com o plano XOY, ou XY, né? O plano XY que a gente está acostumado. O plano XY, pessoal, é todos os valores com z igual a zero. Tá? Então isso daqui é uma equação de plano, tá? Então uma equação de plano, que é o plano que a gente conhece, que é o plano cartesiano, né? Que é exatamente o plano XY aí, certo? Beleza, então a gente vai ver a interseção da elipsoide com um plano, que no caso seria o plano XY, certo? Então olha aqui, pessoal, eu peguei uma elipsoide qualquer, certo? E o meu plano aqui, ó, meu plano XY é esse plano que está destacado aqui, né? Que eu posso até colorir ele aí, ó, de verde, certo? Beleza, quando eu faço a interseção dessa região da elipsoide com o meu plano, né? Então quando eu faço a região da elipsoide com o meu plano, eu vou ter exatamente essa elipse aí, ó. Observem aí quando eu faço a interseção desse plano com essa elipsoide, eu vou ter essa elipse que está no meu plano XY, certo? E aí daí a gente pode ver isso direitinho aqui, ó, pessoal, através da nossa formulazinha, que a gente tem x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Quando esse termo é zero, que vai dar zero ao quadrado sobre alguma coisa, vai dar zero. Então, quando z é zero, a nossa formulazinha vai ser x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado mais zero, que eu não preciso colocar, igual a 1. Olha a formulazinha que a gente obteve, certo? Então, resultou em uma elipse. Bom, a gente vai ver aí as quádricas, pessoal, interceptando planos que sejam paralelos aos eixos XY, XZ ou YZ. Tá? Ou seja, planos da forma Z igual a um C, ou Y igual a um D, e X igual a um F, por exemplo. Então eu coloquei esses valores aqui aleatórios, tá? Números reais. Né? Quando eu pego x igual a c, vai ser um plano que passa no x igual a c, paralelo ao plano xy. Quando eu faço y igual a d, é um plano que passa pelo ponto D em y, paralelo ao plano xz. Quando eu pego x igual a f, é um plano que passa no x igual a f, paralelo ao plano zy. Certo? Então esses tipos de planos que a gente vai fazer com interseções. Tá? E a gente vai ver que vai sempre sair uma cônica. Nesse caso aqui da elipsoide, qualquer plano que vocês pegarem aqui, ó, eu posso pegar o x igual a zero, a gente vai ter uma elipse, né? Então olha aqui no desenho, se eu pegar aqui x igual a zero, eu vou ter esse plano. E daí quando eu faço a interseção com essa elipsoide, vai dar exatamente essa outra elipse aí, ó, pessoal. Certo? E da mesma forma quando eu faço y igual a zero, né, que eu vou ter esse outro plano, e quando eu faço a interseção desse plano com a... Então quando eu faço a interseção desse plano com a minha elipsoide, vai dar exatamente essa outra elipse aqui, ó. Então no caso aqui ficou parecendo uma circunferência, né, porque às vezes os termos de x e de z são iguais, tá? Os denominadores d, e podem ser iguais, mas é só eu mudar aqui
esses valores. Né? E observem que não vai dar não vai dar uma circunferência se eles não forem iguais, né? Vai dar realmente uma elipse. Certo? Então é exatamente o que a gente vai ter aí, tá, pessoal? Então, independente do plano que eu pegar, que sejam paralelos aos meus planos x e y, essas interseções vai dar uma elipse, no caso da elipsoide. Certo? Bom, pessoal, agora a gente vai colocar o a, b e o c iguais aí, ó. Eu tenho, no caso, a formulazinha x ao quadrado, né? Mais y ao quadrado, mais z ao quadrado igual a 1. E cada um desses termos eu vou colocar igual, sei lá, vou colocar tudo igual a ao quadrado, tá? Tudo igual a A. Já que a, B e C são iguais, eu vou colocar tudo igual a A. No caso, eu posso passar, então, já que o A está dividindo tudo, eu posso passar ele multiplicando tudo no outro termo. Então, isso daqui é a mesma coisa que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a ao quadrado. O que é essa figura aqui que a gente sabe lá da geometria espacial quando a gente aprende no ensino médio? Vai ser a nossa esfera, né? Então, a gente vai ter a esfera de raio A. Né? Porque tanto o eixo em relação a x e a y e a z vai dar esse valor de A aí. Certo? Onde o diâmetro, né, que seria a medida de eixo de cada um dos x, y e z, seria 2A, né? E daí a gente pega sempre a metade, né? Então seria a esfera de raio A. Observem aqui essa esfera aí, ó, pessoal. Deixa eu tirar esses planos daqui, né? Eu coloquei a minha esfera aqui, ó, tudo igual a B e C igual a 2, tá? Então a gente tem uma circunferência aí, ó, de raio 2. Certo? Onde cada uma medida dos eixos vai dar exatamente igual a 4, que é o dobro de 2. Certo? Bom, o GeoGebra eu posso colocar esses comandos dos números que eu quiser, né? Eu posso mudar aqui esse A e ver o que acontece. Mudar o B também, ver o que acontece. O C também. E quando eu coloco igual, vai dar exatamente uma esfera. Ou seja, uma esfera é uma elipsoide onde todos os eixos são iguais. Certo? Então é exatamente essa definição de esfera aí que a gente vai ter. Bom, pessoal, como eu tinha falado aí anteriormente, né, a gente sempre vai pegar planos que estejam desse formato, para a gente poder fazer a interseção deles com a nossa cônica, desculpa, com a nossa quádrica. Ou seja, uma das coordenadas igual a uma constante. Isso vai ser um plano, certo? Esse daqui é um plano paralelo a quem? XY, certo? E daí, olha aqui, pessoal, vai dar uma elipse de qualquer jeito, tá? Independente se eu pegar de onde eu pegar esse K, tá? Esse K só tem que estar entre a medida, não pode estar fora da medida do meu eixo Z, certo? Ou seja, esse C aqui, essa medida de C, né? O meu K vai ter que estar lá dentro dessa medida de C, certo? Então, olha aqui, se eu faço x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, e passo z ao quadrado sobre c ao quadrado para o outro lado, a gente vai ter exatamente isso daqui, certo? E no caso, isso daqui seria o meu K, né? Esse C aí, na verdade, o meu K seria K ao quadrado sobre C ao quadrado, né? Desculpa. Então aqui no caso seria K, e aqui seria K ao quadrado sobre C ao quadrado. Teria algo desse tipo aqui, ó, x ao quadrado sobre A ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1 menos k ao quadrado sobre c ao quadrado. Então, a gente vai ter algo desse tipo aí. Bom, pessoal, observem aí que a gente sempre vai ter que ter o módulo de k menor do que c. Por quê? Esse valor aqui, ó, ele tem que ser sempre o quê? Positivo, né? E isso aqui ser satisfeito, isso aqui tem que ser positivo, né? Porque tá tudo ao quadrado, né? Resultando em número negativo não tem como, né? Então, tudo aqui tem que ser positivo. E para isso aqui ser positivo, esse valor aqui, ó, tem que ser menor do que 1, né? Observem aí, para esse valor ser menor do que 1, o meu numerador, ele tem que ser menor que o meu denominador. Então, é isso que eu coloquei aqui, né? No caso, então, eu posso pegar um número negativo aí, né, de k, que independente, quando eu elevo ao quadrado, ele vai dar positivo. Daí, se eu pegar um valor absoluto, mesmo negativo de k, em relação a C, eu tenho que ter essa relaçãozinha aqui, né? Senão, essa parte aqui vai dar um número que negativo. Então, tem que ter essa relaçãozinha aqui, certo? Ou seja, o meu K ele pode variar de quanto até quanto? Esse meu K ele pode ir no máximo até C e no mínimo até menos C, né? Então, ele pode ter esses valores, certo? Então, quando eu faço a substituição, se o meu K não tiver entre C e menos C e C, né? Esse Z não for entre um plano que esteja entre C e menos C, o que vai acontecer? Não vai ter interseção.
vai acontecer algo desse tipo aqui, ó, pessoal. A gente vai ter a nossa elipsoide, né? Eu sei que não vai estar igual o GeoGebra aí, né? Mas dá pra gente entender que a gente vai ter um plano aqui, ó, fora desse entre menos C e C, certo? No caso, seria pegando no eixo Y aqui, mas seria no eixo Z a mesma coisa, certo? Estaria pegando um ponto C e fora maior do que C ou menor do que C, menos C, né? Seria um plano que não tem interseção. Então, para ter interseção, o meu K teria que ficar entre esses valores. E se for igual? Ah, se for igual, a interseção só vai ser o ponto C e o ponto menos C. Ou seja, se o K for igual a C, a interseção, né, seria o ponto, o que? 0, 0, C. E se K for igual a menos C, a interseção seria o que? 0, 0 e menos C. Certo? Porque aqui daria... aqui daria 1, né? E aqui daria 0. Então, para esses valores aqui darem 0, só se o x e o y for 0. Né? Porque não tem como um ser negativo para cancelar o outro. Então, se isso daqui tudo for 0, para isso aqui zerar, o x tem que ser 0 e o y tem que ser 0. Ou seja, x0 e y0. Certo? Então, a interseção aí, pessoal, isso é análogo, tá? Se o y for igual a k ou se o x for igual a k. Certo? Vai ser de maneira análoga para todos os casos aí. Certo? Bom, pessoal, então se o centro dessa elipse, né, for o ponto x0, y0, z0, e seus eixos forem paralelos aos eixos das coordenadas, a equação teria um formato que a gente já está acostumado, né? Seria x menos x0, aí eu elevo ao quadrado, mais y menos y0, aí eu elevo ao quadrado, mais z menos z0, aí eu elevo ao quadrado. E vou dividir, né, pelo tamanho dos eixos ao quadrado. A ao quadrado, b ao quadrado e c ao quadrado. Na verdade, metade dos eixos ao quadrado, né? E isso tudo tem que ser igual a 1. De forma análoga à nossa esfera, tá, pessoal? X menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, mais z menos z0 ao quadrado. Isso tudo é igual ao raio ao quadrado, né? Que é a metade do eixo, metade do diâmetro ao quadrado. Né? Então a gente vai ter essas duas relaçõezinhas aí. Por isso, pessoal, que quando a gente vê algum termo assim, mx, ny ou pz, ele vem exatamente dessa relaçãozinha aqui, ó, x menos x0 ao quadrado. Por quê, professor? Olha aqui, ó, x menos x0 ao quadrado, ele vai vir da forma x ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Eu vou colocar assim. Aqui é x, tá, gente? Coloquei x0. É x0 vezes x, mais x0 ao quadrado. Bom, esse x0 aqui é um número, né? Seria um número qualquer. Daí, quando eu encontro 2 vezes x0, é 2 vezes um número, vezes o x. Ou seja, esse 2 vezes x0 seria o m. E estou multiplicando por x. Certo? Então, ele vem exatamente dessa formazinha aqui. Por isso que a gente fala que ele está transladado. Porque aí o nosso centro ele não vai estar na origem mais, vai estar onde? No ponto x0, y0, z0. Certo? Então daí a gente pode descobrir, né, onde que vai ser o centro dessa quádrica, no caso, né, não precisa necessariamente ser elipse, mas de todas as outras quádricas, completando o quadrado. Viu, pessoal? Então, quando a gente completa quadrado, ou deixa o y menos esse ponto indicado, x menos esse ponto indicado, e z menos esse ponto indicado, a gente consegue visualizar quem que vai ser o centro da minha quádrica. Certo? Bom, agora a gente vai ver a hiperbolóide de uma folha. Né? O que seria essa hiperbolóide de uma folha? Bom, iremos representá-la pelas equações, né? Cujo uma dos membros, né, da equação vai ser negativo. Ou seja, ou eu posso representar por x ao quadrado sobre a ao quadrado, né, um número ao quadrado aqui, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, menos z ao quadrado sobre c ao quadrado, igual a 1. Né? Não necessariamente precisa ser o z, tá, pessoal? Pode ser, por exemplo, menos x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Observe que agora é o x. E pode ser o y também, tá? Então, de forma análoga aí, dependendo do membro dessa equação que tiver negativo, a gente vai ter uma hiperbolóide de uma folha. E os outros dois têm que ser positivos, tá?
Beleza. Quando a gente quando é o valor negativo, por exemplo, está no eixo Z, pessoal, a gente fala que essa hiperboloide é uma hiperboloide de uma folha ao longo do eixo Z. Se o negativo estiver no X, seria uma hiperboloide de uma folha ao longo do eixo X. Se o hiperboloide se a minha equação tiver o negativo tiver no Y, seria uma hiperboloide de uma folha, né, ao longo do eixo Y. Certo? E da mesma forma, de forma análoga, o que a gente tinha lá na elipsoide. Quando a gente tem um dos coeficientes iguais a zero, a gente vai ter uma cônica. Né? E vamos observar que cônica que seria cada um dessas coordenadas quando eu faço a interseção com os planos coordenados. Ou seja, quando eu faço z igual a zero. Nesse caso aqui. No primeiro caso. Tá, vou pegar o caso dessa equação aqui, pessoal. E a gente depois faz de forma análoga, tá? Quando z for zero nesse caso, pessoal, a minha interseção dessa cônica com o plano xy, ou seja, o plano z igual a zero, vai ser o quê? Esse termo vai zerar e vai ficar tudo igual a 1. Né? Então vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Porque zerou ali. Então isso daqui resultou numa elipse. Então, olha, a hiperboloide de uma folha resulta em uma elipse. Agora, se o x for zero, então essa parte aqui vai zerar e vai ficar y ao quadrado menos z ao quadrado, aqui é sobre b ao quadrado, aqui é sobre c ao quadrado, e isso aqui vai dar igual a 1. Isso daqui é exatamente o que, pessoal? Exatamente uma hipérbole. E observe que essa hipérbole ela tem um eixo imaginário no eixo Z, certo? O eixo real no eixo Y. E agora, se o Y for zero, pessoal, vai ficar o quê? Ou seja, aqui no caso é o plano x igual a zero, é o plano YZ, tá? O plano Y igual a zero é o plano XZ, tá? Vai ser o quê? X ao quadrado sobre A ao quadrado menos Z ao quadrado sobre C ao quadrado. Isso aqui vai resultar em 1. E essa interseção aqui é exatamente uma hipérbole e também o eixo imaginário está no eixo Z, né? E o eixo real está no eixo X, certo? Então as interseções aí que a gente fez foi deu exatamente uma elipse, hipérbole e hipérbole. O que a gente pode tirar de conclusão disso? Sempre quando a gente zera o termo que é negativo, a minha interseção vai dar uma elipse. Observe aí que foi exatamente o que eu fiz. Z igual a zero deu uma elipse. Se a gente zera outro termo que seja positivo, né, vai dar hipérbole. Né? Qualquer um dos casos vai dar uma hipérbole. Então, se nesse caso aqui, ó, onde o x é negativo, eu zerasse ele, eu daria uma elipse, né, em relação a YZ. Certo? E daí a gente tem, né, que a gente pode fazer a interseção com x igual a um número, y igual a um número e z igual a um número. A única coisa que ia mudar não seria esse 1, né? E daí eu passaria dividindo cada um dos outros termos aqui embaixo. Né? Não teria importância aí ser outro número a não ser o zero, certo? E daí a gente pode pensar da mesma forma que a gente tinha feito a elipse, né? Que a elipse poderia só ser dois valores em específico. Aqui a gente vai ver alguns exercícios que a gente também vai ter uma limitação nesses números de K, menos do que lá na elipsoide, né? Mas a gente vai ter algumas limitações. Bom, então a gente não vai entrar muito em detalhe nessa parte do K, porque a gente vai fazer exercício referente a isso, né? A gente vai ver direitinho as possibilidades desses planos aqui, né? Que são paralelos a cada um dos eixos. Por exemplo, esse plano aqui é paralelo ao eixo YZ, esse daqui é paralelo ao XZ, e esse aqui é paralelo ao XY, tá? Então, a gente sempre vai pegar planos paralelos a esses planos coordenados. Certo, pessoal? Bom, pessoal, então observando aí, né? Olha aqui como que seria uma hiperboloide aí de uma folha, né? Seria algo desse tipo aqui, né? Se caso, né, ela fosse exatamente igual a x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado menos z ao quadrado sobre c ao quadrado. Isso igual a 1, certo? Bom, aí se eu aumento o valor de a, olha o que acontece com ela. Ela vai esticar em relação ao x, né?
Se eu aumento o valor de B, ela vai ficar em relação ao Y. Se eu aumento em relação a C, ela vai aproximar aí, ó, do meu eixo Z, tá vendo? Então vai aproximar cada vez mais desse eixo Z. Se eu diminuir, ele vai afastar, né? Certo? Então tem essa diferençazinha aí. E observe que isso tem relação total com quem for negativo ou com quem for positivo, tá bom? Eu vou colocar aqui diferente, pessoal. Vou colocar aqui o positivo no Z e o negativo no Y. Ó, vai mudar aí, ó. Observe que agora o meu eixo Y, que ele vai estar bem no meio dessa hiperboloide, tá vendo? E daí se eu aumento o meu B, ela vai aproximar do meu eixo Y, né? Igual estava acontecendo com o Z anteriormente. Certo? Então essa daí é a hiperboloide de uma folha. E bom, pessoal, quando eu faço a interseção, deixa eu voltar aqui para pegar igualzinho tá aqui na folha. Quando eu pego aí, pessoal, esse hiperboloide e faço a interseção dela, por exemplo, com x igual a k, né? Vou pegar aqui, ó, interseção dessas duas, né? Tô fazendo isso daqui. O que vai acontecer? Eu vou pegar um plano aí que é x igual a k. Ó, então posso mudar o meu k aí conforme eu queira, né? Observe o que vai acontecer. Se eu aumento o meu k, independente de quanto eu aumento, essa minha hiperboloide ela está aumentando tanto para cima quanto para baixo, tá? Aqui é infinito para cima quanto para baixo. Então, independente do quanto eu aumento no meu plano ou diminuo, vai ter interseção, tá bom? Então, é independente do meu k em relação a x, vai ter interseção e a gente viu que vai ser o quê? Ó, deixa eu colocar um pouquinho mais para lá. Ó, vai ser uma hipérbole, né? Só faço mais essa hipérbole. Exatamente isso daqui. Certo? Observe a interseção que ela está fazendo aí, ó, gente. Certo? Se ela for um pouco menor, ela vai estar de cá. Certo? Aí depende aí do que for maior ou for menor em relação ao eixo imaginário, né? Agora eu pego o y, deixa eu apagar isso daqui. Vou pegar y igual a um p. Opa, sei lá. Um k também aí, né? Olha aqui, ó, eu virando vai dar na mesma, né? Porque o meu x e meu y, eles são números do quê? São os eixos positivos, certo? Então ele também vai dar uma o quê? Uma hipérbole. Olha, pessoal, vai dar exatamente essa hipérbole aqui, ó. Certo? Vai dar para observar aqui um ramo dela e o outro ramo aqui dela. Certo? E aí quando eu faço z igual a k, vou apagar esse. Olha o que vai acontecer, vai dar exatamente, ó, essa elipse. Aí se eu aumento esse k, ela vai subir. E como vai ser infinito, esse k também pode ser qualquer valor. Viu, pessoal? Então é exatamente isso daí que a gente vai ter. Então a gente viu essa hiperbola de uma folha paralela a x, a um plano x igual a k, y igual a k e z igual a k. Bom, pessoal, agora a hiperbola de duas folhas é quando tem dois eixos negativos, né? Quando eu pego, por exemplo, aí, ó, um menos x quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b quadrado menos z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Observe que só o y é positivo. Então, essa daqui é uma hiperbola de duas folhas ao longo do eixo z, do eixo y, desculpa, do eixo y. Certo? Então, a gente vai ter exatamente isso daí. Onde somente um dos membros vai ser positivo, né? Então, a gente vai ter exatamente algo desse tipo aí. Então, por exemplo, olha aqui no GeoGebra que eu vou colocar aqui para vocês. Então, pessoal, olha aí exatamente o que seria uma hiperboloide de duas folhas. Ao longo do eixo y, tá vendo? Onde só o eixo y está positivo, ou seja, estou pegando só essa equaçãozinha que eu coloquei aqui. Posso também pegar quando é ao longo do eixo z, ou seja, menos x ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais z ao quadrado sobre c ao quadrado, ou seja, vou colocar o positivo agora o z. Então, minha figura vai ficar algo desse tipo aqui, ó.
né? Minha hiperboloide de duas folhas vai mudar, vai para ao longo do eixo Z, certo? Então a gente vai ter exatamente esse tipo de figura aí. Então lembrando, quando todos os termos desse tipo de equação for positivo, a gente tem um elipsoide. Se um deles for negativo, hiperboloide de uma folha. Se dois deles forem negativos, hiperboloide de duas folhas. Se os três forem negativos, não tem solução, não tem quádrica, certo? Bom, então eu vou pegar essa elipsoide aqui, né, que a gente já está trabalhando, em menos, o menos no eixo x e no eixo y, então ela vai ser ao longo do eixo z, né, esse eixo em azul aí, certo? E daí agora a gente vai fazer interseções com ela, tanto com um plano que seja paralelo a x, o que vai acontecer? Um plano paralelo a y e um plano paralelo a z. Inclusive se esses forem os planos xy, yz, ou seja, o k igual a zero, certo? Um desses casos. Então observem aqui, pessoal. Se eu pego um ponto x, um plano aí paralelo a k, a gente vai ter o quê? Ó? Deixa eu chegar um pouco mais perto para a gente poder observar isso daí. Ó, a gente vai ter exatamente quem? Uma elipsoide. Desculpa, a gente vai ter exatamente uma hipérbole, né? Que vai ser essa interseçãozinha desse plano com essa figura. Então, quando a gente tem isso daqui, a gente vai ter uma hipérbole. Ou seja, se a gente zera esse termo, vai ter uma hipérbole. Se a gente deixa esse termo uma constante, a gente passa para o outro lado, depois só passar dividindo, vai ter uma hipérbole também. Certo? Quando o y, quando a gente vai fazer uma paralela ao plano y igual a k, ó, também vai dar uma hipérbole, tá vendo? Um ramo aqui e o outro ramo aqui embaixo. Então aqui também vai ser uma hipérbole. E quando eu faço z igual a k, olha o que a gente vai ter aí. Quando eu subo aqui, ó, vai ter exatamente uma elipse. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque vai ter casos aqui, ó, que esse k, ele não vai encostar, tá vendo? Ele não vai estar encostando na minha hiperboloide. E quais pontos vai ser esse k? Quando não satisfazer essa equaçãozinha. Quando a gente coloca z igual a zero, por exemplo, pessoal, aqui vai ficar o quê? Menos x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Bom, independente dos valores que for x, y, z e x, y, ab aqui, não vai dar 1. Não vai dar 1 nunca. Por quê? Ambos estão dando negativo, então vai dar um número negativo. Então isso daqui é impossível. Por exemplo, igual eu coloquei, representei aqui, ó. Z igual a zero, no plano x, y não tem interseção. Né? Então, esse valorzinho aqui, ó, pessoal, como ele passa negativo para esse lado, o que tem que acontecer com ele? Na verdade, ele sempre vai ter que ser o quê? Menor do que 1. Certo? Quando eu passo esse termo para esse outro lado, vai ficar menos tudo isso daqui. Né? Que eu posso chamar, sei lá, de k'. Né? Então vai dar 1 menos k', que k' é z ao quadrado sobre c ao quadrado, tá? Beleza. Esse termo aqui, ó, se ele for menor do que 1, isso aqui vai ser positivo. Aí a gente cai nesse caso, né, onde tem que ser um número negativo. Então esse k' aqui, ele tem que ser maior do que 1, para isso aqui dar um número negativo. E a gente sabe que isso aqui sempre vai resultar um número negativo. E é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Se a gente tiver esse k entre, no caso, né, esses valores aí, ó, menores do que 1, né, ó, observa aí, ó, valores menores do que 1, ele vai estar exatamente aqui, ó. Onde não vai fazer interseção. Se ele for maior do que 1 aqui, vai fazer interseção. No caso, eu estou falando esse k' aqui, não o z igual a k, tá, gente? E se ele for menor em módulo, né, também vai valer aqui para baixo. Porque está ao quadrado ali, então independente se eu coloco positivo ou negativo, vai dar positivo. Então vai ter interseção. Então cuidado aí quando vocês forem fazer isso daqui. Então vai estar numa elipse, porém verificar se vai satisfazer a sua interseção. Se a sua interseção vai ter solução que vai dar elipse. Certo? Bom, pessoal, então eu peguei aí 5 exemplos, né, para a gente identificar o que vai ser cada uma dessas quádricas, né?
Então, a gente vai ter que deixar sempre da formulazinha x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais ou menos, né? Mais ou menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais ou menos z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Certo? Então, a gente vai ter sempre que deixar nesse formato aqui. Bom, então o que a gente tem que fazer? Passar tudo para um lado, que tenha x, y, z, e deixar tudo independente do outro. Que aí depois a gente tenta transformar ele em 1. Tenta não, transforma ele em 1, né? É só dividir por ele mesmo. Então, vamos ver aqui no caso daqui. Vou passar esse menos z quadrado para o outro lado, né? Porque o x e o y já está de lá, então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 25. Bom, poderia passar o 25 para o outro lado, né? Ele dividiria x ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado. Só que aqui eu já consegui identificar que quádrica que é essa. É uma elipsoide onde todos os eixos vai ser igual, né? Igual aqui no caso a 5, né? E daí a gente pode afirmar que isso daqui vai ser o quê? Uma esfera de raio 5. Certo? Beleza, vamos pro próximo aqui. Vou fazer a mesma coisa, pessoal. Ó, aqui no caso já está tudo x, y, z, já está tudo passado para cá, igual a menos 2. Depois eu posso passar esse menos 2 dividindo tudo, né? Depois. Por que depois? Observe que tem esses termos aqui, ó, menos 4x mais 2z. Né? O que eu vou fazer com eles? Então, é exatamente isso que a gente vai verificar aí agora. A gente vai fazer um negocinho que chama completar quadrado, tá? Então, olha aqui. Eu vou fazer na folha aqui separado para a gente só colocar o resultado ali. Primeiro, vou passar esse menos 4x perto do x ao quadrado e esse 2z perto do z ao quadrado. O y não tem nenhum termo ali, então vou deixar ele sozinho. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4x menos y ao quadrado mais z ao quadrado mais 2z igual a menos 2. Certo? Então, a gente vai ter exatamente algo desse tipo. Beleza. Olha para esse x ao quadrado menos 4x, pessoal. Lembra que eu falei que esse 4 aqui era duas vezes o primeiro? Na verdade, duas vezes o segundo, porque o primeiro é x. Então, a gente vai ter algo desse tipo aqui, ó, x menos o segundo, né, porque aqui está negativo. E como já aparecem duas vezes, então que número que eu multiplico por 2 dá 4? 2. Pronto. Só que aqui ainda vai sair isso daqui é igual a quê? X ao quadrado menos 4x mais 4. Então, para esses dois termos aqui ficarem iguais, o que eu tenho que fazer? Somar um 4. Só que aí já fura o que eu tenho, então a gente subtrai um 4. Certo? Então, 4 mais 4 menos 4 vai dar 0. Perfeito. Isso é completar quadrado, viu, gente? Então, aí no lugar disso daqui, ó, vou colocar isso daqui, certo? Então, vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 4 menos 4, menos y ao quadrado. Bom, o y ao quadrado não tem nada ali, né? Então, eu vou colocar exatamente, agora fazer exatamente com z, né? O z ali, no caso, é 2. Então, que número que eu multiplico por 2 para restar em 2? 1. Então, vai ficar mais z mais 1, né? Porque aqui tem mais. Ao quadrado. Bom, que número que vai sair aqui, no caso, igual saiu ali? 1 menos 1 mais 1. Então, tem que tirar 1 menos 1 aqui. Certo? Então, porque olha o que vai sair aqui. X menos 2 ao quadrado, né? Que é isso daqui. Aí sobrou esse menos 4 que eu tiro aqui. A gente vai ter exatamente algo desse tipo aqui. Certo? Bom, aí sobrou esse menos 4 e esse menos 1, posso passar para o outro lado. Menos 4 e menos 1 é menos 5. Passo para o outro lado, vai ficar da forma mais 5. Então, vai ficar x menos 2 ao quadrado, menos y ao quadrado, mais z mais 1 ao quadrado, igual a 7. Passo 7 dividindo, né? Posso passar dividindo tudo, então fica x menos 2 ao quadrado sobre 7, menos y ao quadrado sobre 7, mais z mais 1 ao quadrado sobre 7, igual a 1. Pronto, agora sim eu deixei algo desse tipo. Onde o centro dessa quádrica vai ser no 2, 0 e menos 1. Certo? Exatamente como a gente tinha lá em... Ixi,
ficou a marca aqui. Mas dá nada não. Onde a gente tinha, igual a gente tinha em cônicas, né? Que ficava dessa forma aqui. Beleza. E planos também, né? Bom, agora então a gente já sabe que fórmula que é essa daqui, né? Que quádrica que é essa, ó. Tenho dois eixos positivos e um negativo. Então, hiperboloide de uma folha. Então, hiperboloide de uma folha. Daí eu posso ainda colocar mais informações sobre ela. O centro dela é no 2, 0 e menos 1, né? E ela é ao longo do eixo Y, certo? Então, ao longo do eixo Y. Bom, e esse outro aqui, professor, como que a gente vai fazer? Esse daí já está feito, né? É só passar o 8 dividindo aí, ó. O que a gente vai ter aqui? Se eu passar o 8 dividindo, a gente vai ter y ao quadrado sobre 2, mais z ao quadrado sobre 8, menos x ao quadrado sobre 2, igual a 1. Né? Passei o 8 dividindo tudo aí. Beleza, então isso daqui tá daquela formulazinha, né? Onde a gente tem dois valores positivos e um negativo. Então isso daqui também é uma hiperboloide de uma folha. Só que esse daqui é ao longo do eixo x, porque o x está negativo, certo? O centro dela é qual? 0, 0, 0, viu? Aqui no caso também é 0, 0, 0, tá, pessoal? Quando tem x menos alguma coisa, é sempre 0, 0, 0. Nesse caso aqui, a gente vai ter, vou passar os valores para o outro lado, vai ficar x ao quadrado, menos 2y ao quadrado, menos z ao quadrado, igual a... Passo 1 para lá, menos 1. Ixi. Esse menos 1 ele não pode ficar negativo. Então tem que trocar o sinal de quê? De tudo que está lá dentro. Então vai ficar menos x ao quadrado, menos, mais no caso, né? Y ao quadrado sobre meio. Né? Observa aqui que estava 2, a mesma coisa, dividir por meio. Mais, troquei o sinal do z. Z ao quadrado sobre meio também igual a 1. Certo? Então isso daqui, idem ao anterior. Hiperboloide de uma folha, né, porque só um termo está negativo, ao longo do eixo x. Ao anterior. Bom, e esse daqui é só a gente passar esse, vai ficar quase igual ao de cima, só que o 1 aqui está negativo, certo? E na hora que eu... no caso aqui é 1, tá, pessoal? Eu coloquei meio aqui agora que eu vi que não tem um 2 aqui, né? Aqui é 1 no Z. Não tem nada ali embaixo, não. Tá, voltando aqui. Eu passo esse menos 1 para lá. Vai ficar, ele já vai virar positivo. Então aqui vai ter dois números negativos, que seria o y e o z. Então aqui é uma hiperboloide de duas folhas ao longo do eixo x, com centro no zero. De duas, né? Ao longo do eixo. Certo? Bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês forem tendo aí, é só vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Bom, esse exemplo 2 aí é para a gente identificar essa interseção, né, dessa quádrica com esse plano x igual a 1. Então, vamos fazer isso. Bom, é só substituir o x igual a 1 ali, né? Então, vai ficar 1 ao quadrado, menos 2y ao quadrado, igual a 1 mais z ao quadrado. Bom, eu passando tudo para o outro lado de número e de letra para esse cara, incógnita para esse outro lado, vai ficar menos 2y ao quadrado, menos z ao quadrado, igual a 1 menos 1. Né? Resultou nisso daqui. E daí, olha, eu vou passar, vamos continuar, menos 2y ao quadrado, menos z ao quadrado, é igual a 1 menos 1, que vai dar 0. Bom, para isso daqui ter solução, é só o zero, só quando o y for 0 e o z for 0. Ou seja, a interseção desses dois elementos é somente o ponto 0, 0, x igual a 1. Então vai ser somente... Opa, então no caso... Não. X igual a 1, né? Então o primeiro termo aqui é 1, y é 0 e z é 0. Certo? Então vai ser exatamente essa interseção. Por que que deu 0, viu, pessoal?
que deu 0. Daí não teria como ser outro valor para x e para z. Para y e para z. Bom, então vamos para o próximo aqui, ó. A gente tem essa quádrica. A gente vai tirar a interseção com y igual a 3. Bom, só substituir y igual a 3. Então, tem o x ao quadrado sobre 3 mais. Aqui vai dar menos 3 com menos 1, menos 4. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado igual a 4 menos z ao quadrado. Passo tudo para um lado e para o outro, né? Vai ficar x ao quadrado sobre 3 menos z ao quadrado, mais z ao quadrado. Né? Passei para o outro lado. Isso vai ser igual a menos, aqui vai dar 16 positivo, passo para o outro lado, né? Vai dar menos 16 mais 4. Bom, isso daqui, pessoal, vai ficar o quê? X ao quadrado sobre 3 mais z ao quadrado igual a menos 12. Certo? Aí eu pergunto para vocês, essa relação é válida? Não, né? Porque o x ao quadrado mais z ao quadrado sempre vai ser positivo, nunca vai restar um número negativo. Então aqui, ó, não há interseção. Certo? No outro exemplo aí, a gente tem o z igual a 0. Né? Então aqui o z igual a 0 vai dar 0 ao quadrado, igual a x ao quadrado, mais y ao quadrado menos 1. Passo 1 para o outro lado, vai ficar 1 igual a x ao quadrado, mais y ao quadrado. Então a gente resultou em quê? Numa circunferência, né? De raio 1. Ou numa elipse, né, que tem os dois eixos iguais a 1. Elipse e circunferência. Circunferência é um caso especial da elipse, né? Então, beleza, pessoal. Então, a gente identificou aí cada interseção que a gente teve com os planos paralelos a x, y e z. Certo? Bom, pessoal, então o primeiro exercício que a gente vai ter aí, de quádricas, né, porque a gente já tem 3 para apresentar, seria o quarto exercício para a gente apresentar na segunda-feira que vem. Na quinta-feira, desculpa, né, que vem, seria o seguinte. Quais as equações que representam a seguinte quádrica? Então, a quádrica está representada aí no GeoGebra, né, exatamente essa quádrica aqui, certo? Onde o centro dela, pessoal, olha aqui, ó, é no 1, 1, 0, certo? Ela o eixo dela é ao longo do paralelo, né, ao eixo x, então ela está ao longo do eixo x aí, e é uma hiperboloide de duas folhas, né? Então o valor que tem que ser negativo, os dois valores que tem que ser negativos são iguais, e os valores que tem que ser positivos são iguais, sabendo que ela está ao longo do eixo x, né? E está aí no centro 1, 1 e 0. Através desses elementos aqui que eu tenho, né, que a gente pode concluir? Que ela vai ser uma dessas equações aqui que eu coloquei. Essa primeira, essa segunda, essa terceira e essa quarta. Essa segunda aqui, pessoal, aqui é 1, tá? Ali é 1 vai facilitar as continhas aí quando vocês forem fazer. Bom, sugiro que vocês organizem todas da forma que a gente consegue visualizar e daí vocês podem concluir qual quádrica, né, que é aquela que eu representei ali. Certo? Bom, o quinto exercício vai falar o seguinte. Seja a hiperboloide de uma folha alfa, tá? Então eu chamei essa hiperboloide de uma folha como alfa. Essa expressãozinha aí que já tá bonitinha, né? E eu quero que vocês encontrem a equação do plano cuja interseção com alfa seja a elipse tal. Bom, então vocês vão ter que encontrar essa elipse, né? Que é uma interseção de um plano com essa quádrica. Bom, lembrando, pessoal, que então que a gente está fazendo interseções de planos, como x igual a k, y igual a k e z igual a k. Então, vocês têm que identificar se elas vão ser paralelas a esse plano, ou a esse plano, ou a esse plano, identificar quem que é k. Certo? Então, no caso aí, não vai ser tão difícil a gente resolver isso, né? Sabendo dessas informações que a gente tem. Certo? E bom, pessoal, então é só esses dois exercícios, então eu vou ficar aguardando vocês aí no próximo vídeo.